Todo mês, milhares de investidores abrem a sua carteira de investimento, veem que a carteira perdeu para o CDI e fazem a pior decisão financeira que elas poderiam fazer da vida delas, que é resgatar aquilo que elas têm, passar alguns meses e reinvestir depois que ou a bolsa já subiu ou que o bonde já passou e nessa perder muito dinheiro. Essa semana o que aconteceu foi que eu mandei alguns relatórios de investimentos para alguns clientes aqui da Ballast e, para você que não sabe, eu tenho uma empresa de planejamento financeiro junto com alguns outros sócios. A gente faz a gestão da carteira de investimentos deles e eu enviei para eles os relatórios do mês e um desses clientes falou para mim o seguinte: Guilherme, a gente não deveria pelo menos empatar com o CDI nesses últimos meses? E ele é um cliente que tem uma carteira mais voltada para o risco. E nesse momento me acendeu um alerta, porque quando isso acontece, algum desalinhamento aconteceu entre a nossa comunicação. E aí eu comecei a pensar o que é que eu poderia falar para esse cliente. E eu não vou falar só para ele, né? Aliás, eu não falei só para ele, eu vou falar para você também. Que é, a partir do momento em que você coloca risco na sua carteira, você passa a não medir mais a sua carteira pela régua do CDI. A régua do CDI, ela é uma régua desonesta, na verdade, com os seus investimentos. Porque a gente vive num país em que o juro real é muito alto, que o CDI é muito alto, e a gente balizou os nossos investimentos por esse valor de rendimento que é mais alto, às vezes, do que até o rendimento de ações de países desenvolvidos. Então a gente fica medindo mês a mês o nosso retorno por uma régua que é completamente desbalanceada com aquilo que a gente deveria de fato medir os nossos retornos. A questão é que quando você coloca risco na sua carteira, você passa não mais a medir o seu retorno por valores mensais ou por essa régua mensal do CDI e você começa a medir o retorno da sua carteira por ciclos de médio e de longo prazo. E se você montou sua carteira para construir patrimônio, você não vai mais medir a sua carteira pela régua de curto prazo, que é a régua do CDI. Senão isso vai destruir completamente o seu patrimônio. Porque o tempo, ele não é um mero detalhe nessa conta. O tempo, na verdade, ele é o fator principal nisso tudo que você está construindo na sua carteira de investimento. Olha só o que eu vou te mostrar a partir de agora nos estudos que eu montei e apresento para os meus clientes. O primeiro estudo que eu quero mostrar para você é o quanto a matemática do tempo ela faz diferença para quem está investindo principalmente em ações. A gente tem as ações americanas que são mais estudadas, né, há mais tempo, então faz mais sentido a gente ir um pouquinho mais para essa linha. Mas se a gente for olhar para outros países, isso não é muito diferente. Então, na Bolsa Americana, quando você faz um estudo desde 1926, você tem algumas avaliações que mostram quando você investe lá por um ano, a chance de você ter um retorno positivo é de 73%. Já é uma chance alta, né? Mas se você investe por 5 anos, esse número aumenta para 88%, em 10 anos é 95% e 20 anos é 100%. Ou seja, não existe janela de 20 anos em que o investidor do S&P 500 perdeu dinheiro. Aqui a gente tem uma evidência histórica do investimento de R$10 mil no Brasil que mostra isso encerrando a janela em março de 2025, que investindo na Bolsa Americana, no Ibovespa brasileiro e no CDI, em 5 anos, quem investiu no S&P 500 ganhou R$22 mil, aliás, terminou com R$22 mil, no Ibovespa 14 e no CDI 14 também, né? Ficou ali muito parecido. Em 10 anos, 43, 23 e 22. Em 15 anos, 137, 17 e 34. E em 20 anos, 84, 40 mil e 62 mil. Curioso, né? Você vê que o S&P 500 teve uma janela muito boa. O Ibovespa, pelo contrário, teve uma janela ruim aqui, né? Nesse período analisado. E o CDI, sendo o CDI. E o CDI no Brasil é muito bom. Você tem que considerar ele sempre dentro de uma carteira, mas o ponto é que quando você investe em ações, você tem a probabilidade, a possibilidade de ganhar algo a mais do que o CDI, e você tem que estar sempre entendendo os riscos que você está correndo, porque é fácil olhar para esse resultado e pensar, bom, então se eu investir no S&P, provavelmente eu vou ter ganhos maiores do que o CDI. Pode ser que sim, pode ser que não, até porque
para conseguir esse resultado aqui. Por exemplo, de 15 anos, que foi muito maior, né, do que desses outros dois, ao longo dos meses teve muita oscilação. Teve muita volatilidade. Então, é necessário entender isso. Outra coisa importante, a carteira nunca é uma coisa só. A carteira nunca é só isso, ou nunca é só isso, ou nunca é só isso também. A gente faz uma diversificação. Você vai fazer uma diversificação. Porque você não sabe o que vai acontecer nos próximos 20 anos. Os últimos 20 foram isso. E os próximos? O maior inimigo do investidor é ele mesmo. No ano de 2024, o S&P 500, ele subiu praticamente 25%. É muito rendimento. Só que o investidor médio nos Estados Unidos ganhou 16,5%. Ué, mas como? Isso não era só deixar o dinheiro lá, parado? Pois é. Isso porque o investidor, ele fica olhando as oscilações do mercado, mês a mês, e aí ele tira quando cai, por insegurança, por insatisfação, e ele reinveste de novo quando sobe, por empolgação. E nessa de tira e põe, ele perdeu 8,5% do que a média do próprio mercado, né? Isso faz com que muitas vezes os investidores, ao longo do tempo, percam os melhores dias da bolsa. E esse é o grande problema que acontece quando você fica fazendo esse tipo de movimento. Foi feito um estudo pelo JP Morgan que mostrou que de 2003 a 2022, a diferença de quem perdeu os 10 melhores dias e de quem perdeu os 20 melhores dias para quem ficou investido o tempo todo foi de 9,8% para quem ficou investido o tempo todo, 5,6% ao ano, isso aqui em dólares, tá? Para quem perdeu os 10 melhores e 2,9% para quem ficou investido de fato os 20 melhores. Para quem perdeu, desculpa, os 20 melhores dias de 20 anos. Quantos dias tem em 20 anos? Muitos, né? Agora, eu tô falando de perder os 20 melhores dias somente. É por isso que a gente precisa entender que os dados, eles são importantes. E quando eu particularmente olho para esses dados, eu começo a analisar esses dados, essas informações, essas coisas. Isso me pega mesmo, sabe? No fundo do meu coração, porque eu falo, não é possível que, se eu tenho esse tanto de informação que colabora dizendo que a média do investidor, ele perde dinheiro quando ele fica trocando de uma coisa para outra, que eu, particularmente, não sou melhor do que ninguém, não sou melhor do que, enfim, muita gente. Tem gestor fazendo isso o dia inteiro, tem bancos que gastam milhões de dólares em robôs querendo tentar achar a hora de entrar e sair. Não que particularmente eu acho que funcione, mas eles estão investindo alguns milhões de dólares nisso. Agora com inteligência artificial, talvez alguma coisa esteja sendo melhorada, que eu vou ficar entrando e saindo de investimento. Agora eu pergunto pra você, de que lado dessa conta que você tem feito com seus investimentos? Você prefere estar do lado de quem recebe o valor cheio ou do lado de quem entra e sai dos investimentos e perde os melhores dias? Você prefere estar do lado de quem recebe um CDI cheio ali e vai ficar investindo sem risco, e tudo bem se esse for o seu perfil? Ou você vai ficar do lado de quem entende quais são os dados, fica investido e colhe a rentabilidade no longo prazo? A escolha sempre é do investidor, ninguém te obriga, né, a fazer nada. Levar você para uma análise mais profunda disso que a gente está conversando, que é, se a gente montar uma carteira minimamente diversificada com CDI, com ações globais, com ações brasileiras, com ouro, como é que essa carteira se performa ao longo do tempo? E eu consigo, de fato, se eu deixar ali, né, a coisa trabalhando, será que eu consigo ganhar mais dinheiro do que deixar minha carteira no CDI? E principalmente, como que essa coisa performa ao longo do tempo, né? Ela cai, ela sobe, ela volta. Como é que isso funciona de fato, Guilherme? Porque às vezes você tá pensando assim, isso é pra mim, não é? Isso realmente acontece? Da carteira cai, ela cai quanto? Como é que funciona? Eu vou te mostrar mais ou menos como é que funciona, porque às vezes você não investe, ou às vezes você tá investindo e não tá entendendo muito bem se você aguenta mais risco, se você não aguenta. Tá, então eu vou mostrar algumas coisas pra você. Olha só, essa aqui é uma plataforma que eu uso pra fazer algumas análises. E eu montei uma carteira aqui, onde ela tem 40% de investimento no CDI, ela tem 25% em ações globais, ela tem 25% na bolsa brasileira e ela tem 10% em ouro. Isso aqui não é uma recomendação, é só um estudo. E o que acontece é que o CDI, desde 2003 que eu estou fazendo essa análise aqui junto com você, ele rendeu 11% ao ano, na média. Enquanto a nossa carteira teria rendido 12,94% ao ano. Rendimento melhor, né? Então, entre escolher um ou outro, você naturalmente quer uma carteira que renda mais. O grande ponto é que a volatilidade do CDI é praticamente nula, né? É muito pequena. Enquanto a volatilidade do portfólio é de 8,33%. E o que é a volatilidade? É justamente as altas e baixas
que a sua carteira ela tem. Então, quando a gente olha, por exemplo, qual é o pior ano do CDI, a gente tem 2,77%, que é positivo. Enquanto a gente tem um pior ano do portfólio de -4%. Você imagina você passar o ano inteiro com a carteira e ver o seu dinheiro cair e não subir, né? Aqui a gente consegue entender mais ou menos não o porquê, mas a gente consegue entender quando, em que momentos que isso acontece. Olha que interessante. Quando a gente vê, por exemplo, que desde 2003 até agora, não assusta com as linhas, tá bom? Só que é basicamente a performance de cada ativo dessa carteira ao longo do tempo. E no meio desse caminho a gente tem crises. A gente tem crise nos Estados Unidos, chamada subprime. A gente tem a crise europeia aqui em 2011, a gente tem uma recessão aqui no Brasil em 2015, a gente teve a Covid-19, a gente tem a inflação global que aconteceu em 2022, então a gente tem várias coisas que acontecem no meio do caminho que fazem com que cada ativo vá performando de um jeito diferente, e a sua carteira naturalmente sente isso. Então, por exemplo, se a gente for olhar a rentabilidade ano a ano dos seus ativos e naturalmente do seu portfólio, você vê que na crise do subprime, por exemplo, lá nos Estados Unidos, o seu portfólio teria rendido menos 0,70%. Enquanto o pós-fixado, que é o pós-BR ali, teria rendido 12. Então o CDI teria rendido 12 e a sua carteira teria rendido menos 0, ou seja, 0, né? Ou seja, imagina você estar com uma carteira que não rendeu nada, enquanto o CDI rendeu tudo isso. Talvez esse fosse o momento que você olhasse para isso e falasse, eu não quero mais, né? Para mim não funciona esse negócio, eu vou ficar no CDI. E esse é o grande erro do investidor, porque ele olha as coisas no ano. Ele não olha as coisas em ciclos, né? No ano seguinte, 2009, o portfólio rendeu 17, enquanto o CDI rendeu 9, dobrou. No outro ano, o CDI rendeu 9,7, o portfólio rendeu 12. No outro ano, a gente teve uma crise europeia, ainda assim o portfólio rendeu 12. E o CDI, que é o pós-BR, rendeu 11. E assim você vai indo. Só que chega numa recessão Brasil, por exemplo, você tem um portfólio que rende 10 e o CDI rende mais, rende 13. E assim você vai indo. O que eu quero te mostrar agora é que se a gente olha esse portfólio em janelas, ou seja, em janelas móveis, eu filtro essa análise, deixa eu colocar assim. Se eu filtro esse portfólio e esses ativos olhando em janelas móveis de pelo menos 10 anos, ou seja, eu quebro esses retornos somente em janelas de 10 anos, o que começa a acontecer é que o portfólio, que é a linha amarela, eu não consigo tirar as outras linhas, tá bom? Mas acho que vai dar para você entender aqui. Se eu olho para esse portfólio somente em janelas de 10 anos, ele está sempre, e se eu não me engano aqui é sempre, talvez aqui tenha um momento que não. Ó, na verdade aqui eu vou conseguir te mostrar melhor. Eu vou te mostrar no gráfico e depois eu vou te mostrar nos dados ali embaixo também. Ele está quase sempre acima do CDI, do pós-BR, se eu seguro a minha carteira por 10 anos. Ó, a linha amarela está sempre acima da laranja, que é o CDI. Sempre. Ó, aqui, 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 aqui. Ou seja, em janelas de 10 anos, eu estou sempre ganhando do CDI, desde que eu tenha paciência. Quando eu olho aqui, portfólio e o pós-BR, né, que tá aqui, que é o CDI, o meu portfólio ganha em janelas de 10 anos, que são 150 janelas de 10 anos que eu tenho para analisar, então o meu portfólio ganha em 99% das janelas de 10 anos, o meu portfólio ganha do CDI. Bom, eu vou trocar aqui agora, porque a escolha, ela é sempre do investidor. Você precisa definir de que lado você tá dessa conta, se você tá do lado dos dados ou se você está do lado da emoção, de olhar para o seu portfólio no ano e pensar, eu não aguento olhar e pensar, será que o próximo ano vai ser melhor? Ah, eu não aguento isso. E você mexer, né? É sempre uma escolha sua, escolha do investidor. Mas o meu trabalho como planejador financeiro é mostrar esses dados para você e falar assim, olha, existe um caminho, existe uma forma de montar uma carteira de investimento para que no longo prazo você tenha retorno. Retorno esse é possivelmente, probabilisticamente maior do que o CDI, maior do que o que você poderia ter numa carteira mais simples, mais conservadora, enfim, sempre respeitando um perfil de risco. E, aliás, se você talvez está em dúvida ainda de qual que é o seu perfil, ou se o seu planejamento tá legal, se não tá, como é que as coisas estão caminhando na sua vida, às vezes o dinheiro é uma preocupação para você ainda, eu vou deixar uma sugestão para você. Acessa aqui embaixo na descrição desse vídeo o link que eu vou deixar, porque esse link ele vai direto para um diagnóstico, onde você vai colocar, vai assinalar algumas coisas e lá você vai receber um diagnóstico mesmo, uma análise no final de 0 a 100, mostrando o quão você está bem encaminhado no planejamento financeiro
E aí no final, inclusive, você vai até poder marcar uma reunião comigo, se a plataforma permitir. Tem algumas questões lá dentro da própria análise. E, enfim, acho que vai ser bastante útil para você. Você pode baixar um PDF depois com isso também, enfim, tomar algumas decisões. Se tudo isso fez sentido, deixa o seu like também, porque isso ajuda mais pessoas a entenderem tudo isso e pararem de ficar investindo por feeling. Um grande abraço para você e valeu, até a próxima.